Olá, meus queridos amigos e amigas, guerreiras e guerreiras da segurança privada. Seja bem-vindo no canal O Mestre da Segurança. E hoje eu venho trazer uma história que aconteceu comigo. Aquelas famosas histórias de antigão. Só que para me contar essa história, primeiro eu quero entrar um pouco na história, né, e explicar, né, o que aconteceu comigo e qual a cultura que tem por trás disso, né? Hoje eu queria trazer também uma curiosidade, através do que eu vou contar, sobre a história da segurança pública no Brasil. Foi o que eu estudei no semestre passado, né? Eu sou acadêmico em gestão de segurança privada pela Cruzeiro do Sul, Unifran, né, que é a faculdade aqui da minha cidade. Eu moro na cidade de Franca, né? E eu vou trazer, né, através dessa história que eu vou contar, né? Mas antes eu preciso trazer essa curiosidade para que vocês entendam a história, né? É, Muita gente fala em policiamento comunitário como algo moderno, né? Mas a ideia de aproximar segurança e comunidade existe há quase 200 anos. Lá no período do Império, a figura do inspetor de quarteirão é a função que surgiu em 1827 e foi regulamentada em 1832. O inspetor de quarteirão era normalmente um morador conhecido da região e ajudava as autoridades a manter a ordem. Informava crimes, resolvia pequenos conflitos, né? E servia entre uma ligação entre a população e o poder público. Mas com o passar do tempo, as polícias foram se profissionalizando e essa função foi desaparecendo e as atividades passaram a ser desempenhadas pelas instituições policiais no qual conhecemos atualmente. Mas existe uma coisa interessante. Mesmo depois do fim dos inspetores de quarteirão, permaneceu durante muitos anos a cultura de colaboração informal entre alguns cidadãos e as forças de segurança. Em várias cidades era comum existir aquela pessoa conhecida da comunidade, principalmente cidades pequenas, né? Que mantinham contato frequente com delegacias e policiais, ajudando com informações e conhecendo praticamente todo mundo da região. E na minha experiência de vigilante, iniciada há cerca de 20 anos, eu ainda cheguei a ver situações parecidas, que é a que eu vou contar para vocês. Que existiam pessoas que não eram policiais, mas estavam sempre presentes no ambiente das delegacias e acompanhavam perto algumas atividades policiais, bem de perto. Popularmente, muita gente chamava essas pessoas de policiais gansos, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, né, policial ganso, né? E essa é a lembrança da minha experiência profissional e mostra como essa cultura de proximidade entre a comunidade e a polícia ainda existia em alguns lugares, né? E hoje essa participação acontece de forma organizada por meio de policiamento comunitário, né? Principalmente depois de 88 para cá, dos anos 90, né? Dos conselhos comunitários de segurança e de outros canais oficiais de aproximação entre a população e as forças de segurança. Senta, pega pipoca, porque agora vem a parte mais interessante do vídeo, que é a história. O policial ganso. Eu, certa feita, há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de vigilante e ela me pediu para fazer um plantão em uma agência, a qual tinha tido uma tentativa de furto durante a noite e eu precisava chegar lá porque eles sempre pedem vigilante, né? Segurança armada. E eu fui para essa agência, né, o local já estava todo isolado, esperando a polícia chegar. Nisso, eu encontrei com os colegas, né, de profissão que trabalham nessa agência e chegou uma viatura muito bonita da Polícia Civil, parou do outro lado da rua. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E dentro dessa viatura tinha
um homem, assim, parecia o Rambo. Ele chegou dirigindo essa viatura. E desceu dessa viatura alguns investigadores, um delegado, né, um senhor muito gente boa, né, muito bonzinho. E os investigadores estavam de roupa normal, só que esse homem que estava dirigindo a viatura, ele estava todo vestido de uma roupa tática, de forma tática, coturno, cabelo igual do Rambo mesmo. Eu tentei fazer, vocês vão ver na thumb, eu tentei fazer o máximo possível perto daquilo que eu vi. E é bem aquilo lá. E ele desceu e veio conversar comigo, o motorista. E conversa vai, conversa vem, ouvindo ele conversando muito bem e falando, né, das operações deles, da Polícia Civil. Enquanto isso, o delegado estava ali, né, conversando com o gerente, com o pessoal da agência, né? E eu tô vendo que os meus colegas vigilantes começaram a rir de mim, né? E eu dando ibope lá, né? O policial que estava conversando comigo, né? Com o suposto policial. E eles terminaram de fazer o trabalho deles ali, né? Toda aquela perícia, né? Aquela coisa de investigação mesmo, que é normal. E eles entraram dentro da viatura, né? Todos eles. E esse policial bem aparamentado ali, só que eu notei que eu não via arma, né, na cintura dele, né? Eu cheguei a ver até uns bastões, umas coisas diferentes assim, né? E eu achei estranho, eu falei assim, cara, esse cara aí deve ser o policial mais foda dessa equipe, que é o único que tá, né, todo nesse roupante assim, né? Falava firme, né, óculos aviador. E eles entraram nessa viatura, embarcaram de novo, né, e foram embora. Aí fui conversar com os colegas, né, dessa agência. Eu estava só fazendo plantão, né, numa cidade do interior, uma cidade pequena, né, faz muitos anos atrás isso, né, e com certeza esses policiais já aposentaram todos. Essa agência eu acredito que já nem existe mais, porque teve muitas mudanças, né, ao longo do tempo, né, em relação aos bancos. E eu lembro que eu fui conversar com os colegas, né? E os colegas rindo de mim, e perguntaram para mim: o que você achou daquele policial? Eu falei assim, cara, aquele policial ali é fera, hein? É o mais foda de todos aqueles policiais, que os outros não estavam de uniforme, né? Os outros estavam normal, né? Tudo paisano, e justo esse policial civil era o cara que chegou dirigindo, né? A viatura, e eles começaram a rir de mim. Eu falei, por quê, né? Me explica. Aí eles falaram assim, não, Danilo, esse cara, ele não é policial. Ele é apenas assim, né, ele é apaixonado, o sonho dele era ser polícia, como ele vive na delegacia. Então, eles aproveitam dele, né? Eles põem ele para dirigir a viatura. Isso é antigamente, hoje em dia não existe isso mais, gente, pelo amor de Deus. Né? As coisas mudaram, né? Ver a tecnologia, é impossível de ter isso hoje em dia, mas eu peguei isso, né? Eu vivi isso, histórias de antigão. Então, assim, eu trouxe essa história porque eu achei muito interessante. E se vocês também tiverem alguma história, me fala aí, que eu quero ouvir a história de vocês. Quem sabe eu não conto aqui no canal. O mestre da segurança. E voltando ao assunto, né, os meus colegas vigilantes me falaram, esse cara aí não é policial, né, ele gosta de ajudar lá na delegacia, o sonho dele era ser policial, só que ele não conseguiu ser. Aí eu entendi. Isso antigamente a gente chamava de policial ganso. Isso é uma coisa cultural. Toda cidade pequena tinha. Né? Algum de vocês aí, os mais antigos, vão lembrar desse tipo de gente. E eu associei isso aos estudos que eu tive na faculdade. Porque no semestre passado eu estudei sobre segurança pública na faculdade. E eu estudei sobre os inspetores de quarteirões, né? E depois da polícia comunitária. E eu vi um pouco sobre isso e começou a me vir na mente, né? De quando eu trabalhei nessa agência, quando fui lá cobrir um plantão. Então, pessoal, é isso aí, né? Se vocês gostou desse vídeo, querem mais conteúdos como esse, né? Deixe seu like, siga aí o Mestre da Segurança. Também vai lá no Instagram, siga lá no Instagram lá, o mestre.dasegurança.oficial. Dê uma força aí, né? Conhecimento nunca é demais. E vamos trocando essa ideia, essas experiências, né? Eu creio que vocês nunca viram uma experiência dessa. Até eu
fico assustado. Eu tenho várias experiências, né? Ainda vou contar várias coisas legais aqui, né? Coisas interessantes que muitos de vocês ainda não conhecem. E, pessoal, né? Gratidão, um forte abraço para vocês.